A eletricidade estática já era conhecida na antiguidade. As pessoas sabiam que se esfregasse um fragmento de âmbar, que eles chamavam de elétron, com um pedaço de lã, ele atrairia corpos pequenos. Os fenômenos de eletricidade estática também estão presentes em manifestações da natureza durante tempestades, por exemplo. Durante uma tempestade, uma nuvem eletrizada produz uma súbita descarga interna de uma área para outra ou para o chão, por meio de raios ou relâmpagos. Esse tipo de eletrização, mesmo que é produzido quando se esfrega um pedaço de âmbar com um tecido, é exemplo, como vimos, de eletricidade estática, que não é usada como fonte de energia. A eletricidade que usamos vem da eletricidade dinâmica, ou, em outras palavras, da corrente elétrica. Corrente elétrica. Para compreender em que consiste a corrente elétrica, devemos primeiro lembrar que toda a matéria conhecida é feita dos mesmos componentes básicos, em outras palavras, de átomos. Os núcleos dos átomos são feitos de prótons que têm carga positiva e nêutrons que não têm carga elétrica. Isto quer dizer que o núcleo tem carga positiva. Orbitando o núcleo estão partículas com pouca massa que têm cargas negativas. São os elétrons. Nos metais, nem todos os elétrons descrevem órbitas fixas dos núcleos. Os que têm órbitas exteriores, chamados elétrons livres, são pouco afetados pelas forças da gravidade e podem mover-se livremente através do elemento, orbitando qualquer núcleo que esteja próximo. Quando podemos mover todos estes elétrons livres na mesma direção, de maneira ordenada, produz-se a corrente elétrica. Os corpos que permitem o movimento de cargas elétricas são chamados condutores, e é exatamente isto que os metais são. Aqueles que não são bons condutores são conhecidos como resistências, porque seus elétrons não se movem ou fazem com grande dificuldade. Esse é o caso da madeira ou do vidro. O corpo humano é um condutor muito pobre da corrente elétrica, já que oferece resistência considerável. Mas os efeitos da corrente elétrica sobre o corpo humano podem ser fatais. O fenômeno da corrente elétrica é muito semelhante ao de um fluxo de água. Suponhamos que temos dois tanques de água ligados por um cano. Se os dois tanques tiverem dois níveis diferentes de água dentro deles e nós abrirmos a válvula de ligação, então se produzirá um fluxo de água que tenderá a nivelar os dois tanques. Quando os dois chegarem ao mesmo nível de água, então o fluxo cessará. Da mesma maneira, as cargas elétricas fluirão de um condutor para outro, quando existirem níveis diferentes entre eles, porque a eletricidade é a diferença de potencial ou tensão. Voltando ao nosso exemplo dos tanques de água, para estabelecer um fluxo constante entre os tanques, teríamos de instalar uma bomba que fizesse a água circular. Da mesma maneira, para conduzir um fluxo constante de corrente elétrica em um circuito elétrico, precisamos ligar uma bateria ou um gerador que manteria constantemente a diferença de potencial, para que o movimento da corrente elétrica nunca parasse. A eletricidade que recebemos em nossas casas é feita dessa maneira em usinas elétricas, frequentemente muito longe de nós. Usinas elétricas. Antes de chegar às casas e indústrias, a eletricidade precisa sofrer um longo processo que começa nas usinas elétricas. As usinas elétricas obtêm energia de que precisam de uma grande variedade de fontes.
Usinas termoelétricas usam combustíveis fósseis como carvão e derivados de petróleo para produzir um vapor que é usado para fazer eletricidade. As usinas termonucleares usam energia produzida pela fissão nuclear para fazer também eletricidade. Isso acontece também em usinas a energia solar, que obtém sua energia diretamente do Sol. As usinas hidroelétricas usam represas para obter energia dos reservatórios de água. E nas usinas marinhas, o movimento das ondas ou das marés é empregado para produzir eletricidade. As usinas eólicas usam energia do vento para movimentar geradores de energia. Embora as fontes de energia possam ser bastante variadas, o processo empregado para produzir eletricidade é basicamente o mesmo em todos os casos. E consiste em mover uma turbina ligada a um gerador. Dentro do gerador, os núcleos metálicos enrolados em fio de cobre giram dentro de um campo magnético, criando assim as diferenças potenciais que produzem a corrente elétrica. A eletricidade produzida em usinas tem de viajar quilômetros através de cabos de alta tensão antes de chegar às fábricas e às cidades. Para evitar maiores perdas de energia, a eletricidade viaja através de redes de alta voltagem de 100.000 a 380.000 volts. Mas nas nossas casas, a eletricidade que normalmente usamos é de 110 ou 220 volts. Já que não nos é possível usar eletricidade em voltagem tão altas, transformadores são estrategicamente localizados. Primeiro, para reduzir a voltagem para 220 ou 110 volts, e depois distribuir a corrente elétrica para os consumidores. Uso da eletricidade. Muitos dos progressos tecnológicos do nosso século estão diretamente relacionados à produção, distribuição ou aplicação da eletricidade. A principal vantagem da energia elétrica é que não é muito difícil transformá-la em uso de energia. Ela pode ser usada para produzir calor, como nesse fogão. Ela também pode ser usada para se obter luz. Pode ser convertida em energia mecânica ou, em outras palavras, movimento, como máquinas de lavar a roupa e ventiladores. A eletricidade pode produzir energia química e vice-versa, como podemos ver nas baterias, ou produzir efeitos magnéticos. Mas a eletricidade pode ser fatal se não for usada corretamente. A corrente elétrica das tomadas nas nossas casas pode facilmente matar uma pessoa. Na sociedade contemporânea, a eletricidade é um elemento indispensável, sem o qual nosso mundo, como o conhecemos, seria inimaginável. A indústria depende muito da eletricidade para sua produção. A agricultura e a criação de gado também aproveitam as vantagens da energia elétrica. A eletricidade nas nossas casas nos dá luz, calor e também nos permite usar uma grande variedade de aparelhos. Graças à eletricidade que permite o funcionamento da televisão, você está assistindo a este programa. Sumário. A eletricidade está presente na natureza. Durante as tempestades, as diferenças entre cargas elétricas nas nuvens produzem descargas elétricas, os raios ou relâmpagos.
Toda a matéria é feita de átomos. O núcleo de um átomo é feito de prótons positivamente carregados e de nêutrons que não têm carga. Os elétrons que têm carga negativa giram em torno dos núcleos. Nos metais, alguns elétrons podem mover-se livremente. Se pudermos orientar esses elétrons para que se movimentem na mesma direção e sentido, produz-se uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica age da mesma maneira que um fluxo de água. Entre dois tanques contendo água em diferentes níveis, produz-se um movimento que tende a igualar a quantidade de água em cada tanque. Da mesma maneira, as cargas elétricas produzirão uma corrente elétrica, desde que haja sempre uma diferença de potencial. Para se ter um fluxo constante de eletricidade dentro de um circuito elétrico, ligar uma bateria ou um gerador elétrico que mantenha a diferença de potencial. A eletricidade é obtida de muitas fontes diferentes. Com o vapor produzido na queima de combustíveis fósseis, como carvão ou derivados de petróleo, ou a que é gerada por usinas solares ou termonucleares. Também podemos usar a energia obtida de hidrelétricas, ou até a que é produzida pelos movimentos das marés. Também podemos usar a força do vento para produzir eletricidade. A energia é produzida por qualquer um desses métodos, usando um gerador que se move para produzir eletricidade. Nessas usinas, produz-se uma corrente elétrica de alta voltagem, que geralmente tem de ser transformada mais tarde em 220 ou 110 volts para poder ser usada domesticamente. A eletricidade pode ser perigosa e até mortal para o corpo humano. As aplicações da eletricidade influenciaram notavelmente o desenvolvimento tecnológico de nossa sociedade. Vida Vision, a enciclopédia eletrônica, espera que você tenha achado essas informações interessantes. Fim da transmissão.